Quebrada, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui com um convidado monstrão que vai falar pra vocês aí 5 passos simples que você também pode seguir pra escolher uma empresa na bolsa de valores. Então, se você quer saber esses 5 passos, fica nesse vídeo aqui até o final. Mas eu sou só um menor favelado que tem o sonho de ser rico, rico não, milionário. Salve, salve, quebrada, quem tá falando aqui sou eu mesmo, Murilo Duarte, o favelado investidor. E é o seguinte, família, no vídeo de hoje, mano, tô aqui com um convidado extraordinário que está crescendo muito aqui no YouTube e também lá sua conta no Instagram, que é o Lucão, Valeu, do Perfil mano. de Investidor. Salve, Beleza? Lucão. Como é que tá? Da hora, irmão. Cara, antes de tudo aí, ó, brigadão por chegar aqui no canal. Acho que é o Isso. segundo vídeo que a gente grava aqui Segunda no canal. collab. Segunda collab aí que a gente já tá gravando, passando mais conteúdo pra galera. E é o seguinte, hein, mano, hoje eu vou te colocar aí na fogueira. Vou te Que colocar na isso, fogueira. mano? Pra quê? Quero que você fale aí pra família, certo? Pra quebrada. 5 passos que você pratica, que você aplica, pra escolher aí seus investimentos em bolsas de valores. Mas antes de tudo, fala aí quem é você, qual é o seu Instagram, qual é o seu canal no YouTube, pro pessoal te seguir. Ô, show de bola, cara. Primeiro, valeu. E antes de eu falar, mano, pega lá o negócio. Eu trouxe um Tem negocinho pra surpresa? você. Mano, trouxe um negocinho pra você, Ó, mano. O cara gosta das camisetas. Não é ó. camiseta de time. Não, Mas- tá suave, filho. Oxi, reserva. Mas, ó, Mano, foi já- desenhado por ele, tá? Deixa eu abrir, não. Pensando que você é um Deixa eu cara abrir, né? que gosta de um churras de leve, gosta de investimento também. Espero que você goste, cara. A camiseta do Boy Market. Ó, Ah, invista. Aí sim, ações, prata, Fundos estão na picanha. opções. não, cara, foi pensado assim, na Ó região. o fundo onde tá. O fundo tá no fundo, O mano. fundo tá no fundo. Fundo imobiliário, criptomoeda, ouro, BDR, dólar e ETFs. Caralho. Ah, monstro, pirou, monstro. gostou? Valeu, Lucão, Tamo mano. junto. Chave. Valeu, irmão. Você é monstro, Vitor. Você é louco. Já vou gravar o próximo vídeo usando esse manto aqui já. Esse manto aí, cara. Boa, monstro. Mas galera, muito prazer, meu nome é Lucas, criador do canal Perfil de Investidor. Então aí, comecei mais ou menos na mesma época que o Murilão. E a ideia é passar a visão para todo mundo a respeito de investimentos, principalmente para quem está querendo começou há pouco tempo, querendo se sentir mais seguro mesmo para investir. Então, Boa, boa. pegada é essa. Pessoal, tá aparecendo aqui o Instagram do Lucão, lucas.perfil, segue lá e também aqui o YouTube dele, o link também está na descrição, é só clicar que você já vai ser direcionado pra lá, clicou, seguiu e compartilha aí o conteúdo do moleque que é monstro, fechou, família? Valeu. Mas vamos embora, né? Vamos que vamos pro conteúdo. É o seguinte, 5 passos, tá? 5 passos, eu sei que tem muito mais passos aí, Aham. mas são os fundamentais ali que, na sua visão, você considera como mais valiosa para estar escolhendo uma ação na bolsa de valores. Qual seria aí o primeiro passo? Cara, sensacional. Só antes de começar a falar também, eu sou a favor do seguinte, eu gero conteúdo para pessoas que são pessoas comuns, que têm seus trabalhos, que não são pessoas que trabalham no mercado financeiro, não querem se tornar especialistas necessariamente. Então eu tento simplificar ao máximo, mas ainda assim passando exatamente o essencial para que qualquer pessoa aí, separando, sei lá, 2, 3 horas por mês, consiga tomar boas decisões. Por mês. Sim, Boa. consigam tomar boas decisões de investimento, tá, cara? Então, assim, sendo bem prático, primeira coisa, galera, rentabilidade de uma empresa, né? Quando você vai investir, você não vai investir numa ONG, né? Você está investindo numa empresa que tem fins lucrativos e, pô, você está enfiando dinheiro, precisa voltar esse dinheiro, não é lógico? Exato. E aí, para isso, a gente tem alguns parâmetros para analisar essa rentabilidade. É lógico, Lucas, você só olha indicadores? Não, mas os indicadores, cara, principalmente se você está começando, são parâmetros muito fáceis de você analisar e balizar se a situação da empresa está boa ou não, tá? E aí, por exemplo, algum indicador que a gente usa que é muito comum é o ROI, que é o retorno sobre o capital investido pelos sócios da empresa. Então, mano, pensa o seguinte, uma empresa investiu ali 100 mil reais, né? O cara investiu 100 mil reais para começar uma barraquinha de cachorro quente. Caraca, barraquinha é cara do caceta, né? Essa é cara. É uma franquia já. Isso aí. E aí, pô, em um ano ele teve um retorno de 10 mil reais. Então, pra você saber qual que é o retorno desse investimento, os 10 mil que ele retornou sobre o que ele investiu, esses 100 mil. Então ele tem um ROI aí de 10%. Pô, quanto que é um ROI bom que você olha numa empresa? Acima de 10 é um ROI massa, acima de 15, 20 já é um ROI bem diferenciado, mas lembre-se sempre, compare maçã com maçã, banana com banana, ou seja, empresas do mesmo setor, se possível do mesmo segmento, que sejam empresas concorrentes.
Porque às vezes tem setores que trazem um retorno um pouco menor e setores que trazem um retorno um pouco maior. Então não faria tanto sentido você comparar, sei lá, Ambev com Fleury, por exemplo. Justo. Então o primeiro ponto que eu analiso é esse. É só o ROI? Não, tem vários outros indicadores que a gente pode usar. Você pode usar o ROIC, que leva também em consideração o capital de terceiros, que é muito próximo ali do ROI também. Você pode usar a margem líquida, enfim, outros indicadores para analisar essa rentabilidade. Você quer complementar alguma coisa? Senão só eu vou vomitar aqui. Assim, eu concordo com essa posição sua, né? E principalmente nessa questão do ROI, o exemplo que você deu aqui foi sensacional. Porque, assim, eu vejo que poucas pessoas, né? Por mais que acabam estudando aí um indicador A, B, C, quando a gente traz esse tipo de exemplo, fica muito mais visível na cabeça aí do pessoal. Então, tipo, pô, beleza, eu entendi que é o dinheiro dos sócios, né? Que é ali o capital social, tudo mais, que aí o cara foi lá, investiu na empresa e que isso vai gerar um retorno, pelo menos no prazo que você trouxe aqui, de 1 ano, né? Os 12 meses. Então eu concordo com esse exemplo. E pessoal, espero de verdade que você esteja, no mínimo, com uma caneta e um papel pra estar anotando. É verdade, Eu tô falando sério, ou senão você vai ter que ficar voltando o vídeo aqui e anotar tudo de novo, fechou? Então já pega uma caneta e um papel Show. e anote tudo. É isso aí. Mano, o segundo ponto que eu analiso é o seguinte, endividamento, né? Então, assim, Top. no Excelente. caso das empresas, não necessariamente dívida é algo ruim, tá? Quando a gente fala assim no nosso dia a dia, as pessoas, em geral, é algo, né, preocupante, pô, estamos aqui com a caneca do Serasa, né, tá ligado? Ninguém quer ter o nome lá, improvisado mesmo. Excelente. Mas, mano, no caso das empresas, tomar dívida, às vezes, é algo estratégico para que ela consiga crescer. Só que, pô, como é que eu vou saber se ela tá com um endividamento perigoso, que pode, sei lá, fazer ela entrar em falência ou algo assim? Para isso, um indicador que a gente usa é a dívida líquida sobre EBITDA. Meu Deus, Lucas, com termos estranhos, bizarros, como vamos entender isso? Vamos por partes, então. Então, galera, o que significa isso? Primeiro, dívida líquida é a dívida bruta que ela tem menos as disponibilidades. E o EBITDA é geração de caixa operacional, o que ela gera operacionalmente. Então, pô, se eu tenho uma dívida líquida sobre EBITDA até 3, é um parâmetro razoável de que a empresa está com endividamento relativamente controlado, né? É claro, gente, quando eu coloco esses parâmetros numéricos, não levem a ferro a fogo isso, comparem com as empresas do mesmo setor também, para você ter um parâmetro mínimo, mas para você que está começando já pode ser, né, utilizado como análise para você. Então, a empresa que tem um dívida líquida sobre EBITDA muito maior do que 3, já acende um alerta aí que você tem que analisar o que está acontecendo com ela. Então, pô, primeiro rentabilidade, segundo endividamento, tá bom? No caso de bancos, por exemplo, é legal você utilizar como referência um negócio que chama índice de Basileia, tá? Então, isso vai te mostrar numa porcentagem seguinte, a cada 100 reais que o banco tem de ativo, quantos reais são efetivamente dele? Porque como ele trabalha com o dinheiro dos outros, né, pegando de um lado e entregando em outro, muitas vezes ele está operando com dinheiro que não é dele. Então, o índice de Basileia que seja menor do que 8%, mais ou menos, você já começa também a ficar com um alerta que significa, pô, ele está operando com muito dinheiro que não é dele, né? A cada 100 reais, só 8 reais são dele. Mano, e o terceiro ponto que eu levo em consideração também é potencial de crescimento, né? Então, pô, eu tô investindo num bagulho que eu espero que vai crescer, né? Então, assim, como que eu tenho essa visão se o negócio pode crescer ou não? Primeiro, vamos falar de setor, né? A gente tem setores que estão em uma grande ascensão, como o setor de tecnologia. Sim. A gente não tem tantas empresas no Brasil fortes, né? Não tem big techs, empresas fortes nesse setor, mas você também pode investir fora do Brasil. Inclusive, é muito interessante você ter parte da sua carteira investida nos Estados Unidos, onde estão as maiores empresas, onde tem a moeda mais forte, quando dá merda, em geral, todo mundo compra dólar. Então, assim, inclusive fazendo esse parênteses, né? Cara, se você acha que o dólar tá caro agora, 5,60, 5,70, a tendência no longo prazo, na minha visão, é de que piore muito. É só aumentar por uma questão de inflação, aqui é muito maior. Exato. Então a impressão de moeda aqui é feita de maneira muito mais intensa, digamos assim, né? Me fugiu a palavra. Mas, enfim. Então, pô, analisar o potencial de crescimento, não só do setor, mas da empresa também. É uma empresa que tem muito espaço, muito mercado para tomar. Como que está a situação do market share, que é a fatia de mercado dela? Então, vamos comparar, por exemplo, Coca-Cola com PetZ. PetZ vocês já devem ter conhecido aí, essa loja que vende coisa para animal, né, para pet.
que fez IPO recentemente, pô, ele ainda tem um grande mercado para tomar. E Coca-Cola? Será que tem muito espaço ainda? Então, entendem que são empresas que têm potenciais diferentes de crescimento? E aí isso vai da estratégia da tua carteira. Em geral, investir nessas blue chips, que são essas empresas parrudas já, te dá uma segurança maior. Então, pô, tem como investir na bolsa de uma maneira mais segura? Tem. Tem como você também montar um portfólio mais arrojado, investindo em empresas, nessas small caps, empresas menores. Mas qual que é a vantagem de se expor a esse risco? Bom, você também tem um potencial daquilo ali multiplicar várias vezes, né? Aconteceu, por exemplo, recentemente com a Tesla, né? Multiplicou 10 vezes, tá ligado? Então, isso não vai acontecer com a Ambev. Apesar de que ele se esforça para aumentar a receita da Ambev, tá fazendo a parte dele. Eu tô ajudando a Ambev. Ninguém enxerga isso, mas eu tô ajudando. Então, mano, eu só tô vendo os dividendos. Ele dá um gole e cai dividendo aqui no bolso. Então, pô, analisar o potencial de crescimento. Tá, Lucas, você falou, entendi, mas ficou um pouco subjetivo. Indicadores, né? Vocês gostam de número. Analisa lá no Trademap um negócio que chama CAGR, ou CAGR, que é uma taxa anual de crescimento. Eu falo KGR. KGR? Eu acho que eu é não só sei de eu onde que eu tirei que falo isso. Eu acho que eu vejo... O Pitch fala CAGR mesmo. Quando a gente foi gravar lá com o Primo Rico, como que ele falou? CAGR. Não, acho que ele falou CAGR, eu acho. CAGR. Não, ele falou CAGR, falou CAGR. CAGR, aí eu... CAGR, eu sou mal. Aí eu olhei assim... O que é É o KGR? O importante é compreender. O que é isso? É uma taxa de crescimento composta anual. Meu Deus, não entendi porra nenhuma. Vamos lá. Ele pega determinado indicador, sei lá, por exemplo, lucro líquido da empresa e, pô, se esse lucro líquido, no intervalo de tempo de 5 anos, por exemplo, tivesse crescido de uma maneira constante, tipo uma escadinha, quantos por cento ela teria crescido ao ano? Isso é um parâmetro legal de você ter para, pô, a tendência, então, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos desse CAGR, do KGR, é de subir ou é de descer? Mas atenção também, às vezes, cara, se você está analisando uma empresa que é muito nova, como eu falei, uma small cap, por exemplo, você pode ter um dado um pouco viciado. Ela não tem um histórico muito grande e às vezes uma empresa que é pequena, dobrar de tamanho é muito mais fácil do que uma empresa gigante, né? Então, cuidado para você também não analisar CAGRs de empresas que têm portes completamente diferentes e estão em mercados diferentes. Tipo, comparar o Banco Inter com o Itaú. Perfeito, exatamente. Mano, um bagulho que eu olho também, até inclusive gravei um vídeo com o Pete esses dias. Salve, Pete. É nóis. Sobre o bagulho de tipo assim, mano, preço importa, né? Tem essa questão aí. Tem essa polêmica nas redes sociais. Tem essa polêmica. E aí ele passou a visão dele e, assim, na minha opinião, importa, mas não é a única coisa que importa. Se fosse, eu viria aqui para falar só de preço e não de tudo isso que eu tô falando. Mas eu analiso o preço sim. E tem como você usar alguns indicadores para isso. Indicadores de precificação, como por exemplo, preço sobre lucro, né? PL. Então, assim, esse indicador mostra teoricamente quanto tempo você levaria para recuperar seu investimento se aquela empresa continuasse reportando os mesmos lucros que apresentou. Só que o que acontece? Tem que ficar um pouco esperto com isso. Por quê? Às vezes, um PL alto, quando você compara com as empresas do meu setor, pô, esse PL está mais alto, ele pode indicar ou que as pessoas, que o mercado é ineficiente, né? O povo é louco e está aceitando pagar muito caro para uma empresa que não tem nada a ver, ou que o mercado tem uma expectativa tão alta em relação à entrega de resultado daquela empresa que aceita pagar mais caro. Entendeu? Tem um outro indicador também, que é o P sobre VPA, que é o preço sobre o valor patrimonial da ação. Então, o que acontece? Qual que é a referência que você tem? Mano, se eu estou pagando um P sobre VPA maior do que 1, quer dizer que para cada R$1 de patrimônio, eu estou aceitando pagar mais de R$1. Então, pô, não faria muito sentido, mas a mesma coisa do PL, gente. Às vezes, um P sobre VPA maior do que 1 indica que o mercado está com uma expectativa boa a respeito daquele ativo. Para trazer um exemplo para a vida real de vocês, o que eu penso é o seguinte. Imagina, nós estamos aqui na casa do Murilo, sensacional, super legal. Vamos supor que a casa do Murilo custa R$1 milhão. Só que, velho, imagina que uma pessoa que vai comprar essa casa, ela como é que chama? Analista imobiliário? Aqueles caras que fazem análise de imóvel? Corretor Avaliador de imóvel. E o avaliador de imóvel, que é tipo um analista do mercado, só que para os imóveis aqui, tipo os caras da corretora, ele chega na casa do Murilo e fala... Caraca, mano, tipo, estão vendendo a R$1 milhão, mas essa casa, na real, cara, ela vai valorizar daqui a um tempo e ela vai valer 5 milhões. E aí ele fala, pô, então tá barato eu comprar agora por 1 milhão, porque ela tem, o valor dela tende a se igualar a uns 5 milhões daqui a um determinado horizonte de tempo. Então, é o caso em que a pessoa aceita pagar mais caro, às vezes,
no caso, no imóvel ou na empresa. Naquele período, porque ele tem a confiança de que aquilo vai valorizar. Lucas, é só esses indicadores, PL, PSOVPA, que olha, não, tem outros indicadores. E também, cara, eu acho legal olhar relatórios de casas de análise, porque tem especialistas que sentam e analisam, destrincham a empresa e fazem uma coisa que chama valuation, que ele calcula qual que é o valor justo, o valor intrínseco daquela empresa. E, consequentemente, do papel, quanto deveria custar a ação. Porque o que acontece? No curto prazo, gente, o preço de mercado, que é aquele que a gente abre o trade map e olha, ele é diferente do valor justo da empresa. Então, sei lá, aconteceu uma pandemia, aí o mercado, todo mundo, os especuladores começam a vender desesperadamente, a cotação, o preço de mercado de uma empresa, às vezes cai, mas o valor justo que ela deveria ter, que é baseado nos resultados, nos lucros que ela vai apresentar no futuro, deveria ser outro. Então vamos dar um exemplo numérico. Sei lá, Magazine Luiza está sendo cotada aí nos 24, vamos arredondar aqui, R$25, só para esse exemplo. E aí, cara, os analistas olham, tipo, cara, quais são as perspectivas de lucro que essa empresa deve entregar nos próximos anos? Leva em consideração várias coisas. Inclusive, tem várias técnicas diferentes para você fazer valuation. Isso é uma das coisas que faz esse cálculo ser muito diferente, às vezes, de uma casa de análise para outra. Varia muito mesmo. Mas ele fala, pô, cara, pelos meus cálculos, considerando que Magazine Luiza vai entregar, vamos supor que o preço justo que ela deveria estar sendo cotada era R$20. Entendeu? Então você fala, mano, estão vendendo o bagulho a 25, mas o preço justo é 20, quer dizer que se hoje eu pagar 25, a tendência no longo prazo é que ela vá caindo até 20, eu vou perder dinheiro com essa empresa. Isso foi meramente um exemplo, não estou falando de Magalu necessariamente, tá, gente? Só um exemplo numérico. É um exemplo para vocês entenderem. Só para entender, não que esse seja o caso, beleza? Mas, por outro lado, tem empresas que às vezes estão sendo vendidas a um preço abaixo do valor que seria justo pagar. Sim. Então, às vezes a empresa está sendo vendida a R$20, mas pô, o preço justo é 30. Então, você tem uma coisa que chama margem de segurança. Dos 20 aos 30, você tem esse espaço para lucrar com essa empresa. Então, é interessante levar em consideração o valuation, mas como eu falei, como é um cálculo um pouco subjetivo e pode ser feito de diferentes formas, tudo mais individuais. Exato, cara. Tipo, os resultados oscilam muito de uma casa de análise para outra. O que eu acho muito massa, cara, no Trade Map, que tem uma função lá, para quem assina Anti-Explorer já tem, que você vê o veredito, mano, de tipo 15 casas de análise diferentes, sabe? Então você vê ali qual foi a casa de análise que colocou o valuation mínimo, o máximo e a média. E você também vê o veredito em relação a se elas estão recomendando comprar, manter ou vender. E assim, não tome uma decisão baseado só nisso, né? A gente está falando de vários aspectos aqui que você pode analisar, mas eu acho que é um parâmetro legal, porque, pô, esses analistas fazem isso o dia todo, inteiro, né? Só fazem isso da vida, então certamente eles vão fazer melhor do que uma pessoa que tem outro trabalho, tem outras coisas para fazer, entendeu? Eu digo que quando a pessoa está iniciando, né, tá aprendendo, por exemplo, aqui esse conteúdo, nada impede dela assinar uma casa de research, né, casa de análise, e ao mesmo tempo ler relatório, ver ali com certeza o cálculo, a premissa que os analistas utilizaram para fazer esse valuation e aprendendo cada vez mais. Então, assim, o conselho que eu sempre falo, estude, seja se você está aprendendo agora nesse vídeo, seja através de outro influenciador, seja através de uma casa de research, não importa. Continue estudando. E assim você vai diminuir o seu risco de investir errado. Não quer dizer que você vai acertar 100%. Exato. Vai chegar momentos que você vai errar, eu já errei, o Lucão já deve ter errado, e isso é normal. É normal, o próprio Warren Buffett aí errou, vendeu lá as ações de aéreas, e isso porque, mano, o tiozinho tá ali anos e anos investindo já em bolsa de valores. E, tipo, 80 anos. 80 anos, e todo mundo tá suscetível aí ao erro, né, ao risco que a gente tá sendo exposto na bolsa de valores. É isso mesmo, cara, eu concordo muito com o que você falou. E também, cara, uma coisa que é muito importante, não vai estar entre as 5, porque não é algo que eu uso para analisar efetivamente uma empresa, mas é uma premissa fundamental que qualquer investidor tem que ter, na minha visão, é diversificação. Porque, cara, investir em empresas de setores descorrelacionados, que, enfim, que não tem uma correlação direta uma com a outra, é algo que vai te ajudar a melhorar a relação risco-retorno da tua carteira.
Então é algo que te ajuda a ter um retorno maior e se expor a um risco menor, tá? Então é algo muito importante mesmo. E é isso que também te previne contra esses erros que vão acontecer, mas se você tiver uma boa diversificação e usar bons critérios para escolher as empresas da sua carteira, eventualmente um erro não é o que vai te tirar do jogo, tá? Então, principalmente, focando no longo prazo, cara, essas premissas básicas, diversificação, focar no longo prazo, aportar todos os meses de uma maneira consistente e fazer uma boa análise, levando em consideração esses 5 pontos que a gente está trazendo aqui hoje, mano, na boa, eu acho que assim, não tem como dar errado, sério mesmo. E um próximo ponto que eu levo em consideração é o dividend yield, a taxa de dividendo que as empresas pagam. Pô, mano, o que é dividendo? Uma empresa tem lucro, lembra? Não é uma ONG, né? Então ela reporta lucro e, eventualmente, ela pode distribuir esses lucros para os seus acionistas. Então você compra uma ação, você já tem direito a receber dividendo. Lógico que você vai receber muito pouquinho, mas o que importa é você saber que reinvestindo isso, aumentando seus aportes e reinvestindo o que você está recebendo os dividendos, centavos hoje, milhares amanhã, né, mano? Esse é o foco mesmo. E então, assim, eu levo em consideração isso, mas... Pô, olhei lá, a empresa não distribui dividendo. Isso já é critério para eu não investir na empresa? Não, deixa eu entender qual que é o case dela, qual que é a estratégia dela. Porque tem muitas empresas, são chamadas empresas de crescimento, que pegam esses lucros e reinvestem nelas. E aí o que acontece? Reinvestindo em tecnologia, funcionário, infraestrutura, marketing, ela tende a aumentar os lucros dela e a cotação das ações dessa empresa tendem a acompanhar os lucros que elas apresentam. Então, se por um lado eu não ganho com a distribuição desses dividendos, por outro eu ganho com a valorização das cotas dela. Por exemplo, Magazine Luiza distribui praticamente nada, muito pouquinho, mas eu investi, eu mais que tripliquei o valor que eu tinha investido, porque as ações eu comprei a 5 e pouco e tá 25, foi tipo 400%, entendeu? Então, pô, não tem problema que ela não tenha distribuído esses dividendos. Agora, o que acontece? Se eu analiso uma empresa que eu não acho que está num setor que tem um potencial de crescimento muito grande, ou é uma empresa que já tomou muito mercado, que não tem muito para onde ir, mano, se ela não distribuir dividendo, eu tendo a achar que também não faz tanto sentido investir nela, né? Eu deixo isso para essas empresas que têm uma chance maior, um espaço ainda muito grande para crescer. E, por outro lado, você tem as empresas de crescimento, as empresas de dividendo. São as que distribuem boa parte do que elas lucram. Essa porcentagem a gente chama de payout, ou seja, a cada R$100 que a empresa lucra, quantos por cento ela dá para os seus acionistas? Tem empresas que na própria política dela já define, cara, a gente vai distribuir no mínimo, sei lá, 50%, 60%. Isso é muito da hora que te permite reinvestindo. Bom, Lucão, você falou aqui, mano, sobre aí os 5 passos, né? As 5 principais características que você vê aí para escolher uma empresa na Bolsa de Valores. Mas, mano, o que você acha? Tá, não é combinado. Aqui, ó, já tô metendo louco no Lucão, já tô metendo louco. Olha aí. O que você acha de entregar um bônus pra galera aqui? Mais um pra ponto, quebrar? né? Mais uma coisinha, pensa aí. Não, fechou. Mano, uma coisa que é muito importante também que eu levo em consideração é governança. O que é governança? Boa, a gente tem a ver com o governo? Não. Governança, mano, Não. os caras que estão ali na direção da empresa, né? Os executivos, os conselheiros. E eu levo algumas coisas em consideração também. Primeiro o seguinte, mano, o cara que tá ali, ele tem competência pra estar ali e ele é um cara íntegro. Porque, cara, muitas vezes a gente tem estatais, né, empresas que têm, aí sim, influência do governo, cara, que o cara tá lá por indicação política, ele nem manja do bagulho, ele tá lá ditando as regras. Então, assim, eu dou uma analisada lá no Trademap também, a gente tem essa mais embaixo, tem essa área que eu consigo ver, assim, mano, uma descrição de cada um dos executivos e dos conselheiros que estão lá. Então, onde que ele formou, se ele tem mestrado, doutorado na área, saca? Se em quais outras empresas ele trabalhou ou trabalha ainda atualmente. E também se nos últimos anos ele apresentou algum problema com a justiça, que é muito importante também. Então, às vezes não adianta nada o cara ser, tipo, pica na área, mas é um cara que tá envolvido até o pescoço com um problema judicial, sei lá, em escândalo de corrupção ou coisas do tipo. Então, primeira parte eu analiso essas duas coisas. O cara é competente, o cara é íntegro. Segundo, eu tendo a olhar, assim, é uma empresa meritocrática? Como é que eu faço pra saber isso? Mano, dá pra você ver no RI, dá pra você ver às vezes se são empresas do teu dia a dia mesmo. Às vezes tem amigo que trabalha na empresa, sei lá, alguma telefônica, alguma coisa assim. Dá pra você saber se as pessoas que trabalham lá têm um potencial de serem promovidas, são bem remuneradas e como elas tratam os seus clientes também. Porque, mano, empresa que trata mal os seus clientes tá afadada a dar errado. Então,
é muito legal você aí aproveitar seu conhecimento mesmo de dia a dia, cara, que o investidor estrangeiro não tem e você tem. Saber como é que, sei lá, lojas Renner trata a galera, como que Oi trata os seus clientes. E isso é um insumo muito importante para o investidor também, saca? Então, mano, são coisas que são importantes levar em consideração na empresa e é isso. Boa, boa. Então aí, pessoal, ó, foram na verdade 6 dicas, 6 Seis dicas, passos hein? aí que você pode aplicar para escolher uma empresa na bolsa de valores. Obviamente não são as únicas, né? Porque a gente acaba olhando todos os dados financeiros, Aham. contábeis, enfim, segmento, que foi algo que você mencionou aqui também, concorrência, tudo mais. Então é isso, família. Se você curtiu aqui esse vídeo, deixa o like aqui que é muito importante pra gente, certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também e também seguir o Lucão aí nas redes sociais, certo? Tá Espero aparecendo vocês lá. aqui o Instagram dele e também o canal do YouTube dele e o link tá na descrição, fechou? Tamo junto, valeu, Lucão. Valeu, monstro. Novamente, Valeu, tamo irmão. junto. Até a próxima e é nóis, família. Valeu. Foco. Foco nas notas. Eu sou só um menor favelado que tem o sonho de ser rico, rico não, bilionário. Eu sou só... Vai ser 5 passos, então. Vai. Então, vai.